Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto, onde estamos aqui reunidos para cultuar tão somente aquele que é digno de toda adoração e de todo culto. Deus, Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Vamos começar com a palavra de oração. Curvemos nossas cabeças e vamos falar com Deus. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos agradecer a Ti pelo Teu cuidado conosco, pela Tua misericórdia que nos alcançou, pela graça concedida em Cristo Jesus. E por hoje estarmos reunidos aqui em Teu nome, Pai, queremos colocar esse tempo em Tuas mãos, para que venha sair conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. Que esse tempo aqui, em que estamos oferecendo ao Senhor, venha ser para o louvor da Tua glória e que seja agradável a Ti, Pai. Em nome de Jesus, toma conta desse tempo e nos guia nesse período de adoração. Amém. Vamos cantar Cantai. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, e quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Habita em meio aos louvores e
Senhor, a Ele o entreguei. Louvaram o palácio com graças do trono, feito o Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Manda louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Nós acabamos de dizer que viemos aqui para adorar a Deus, cantar para Deus. E é algo que é agradável a Deus, ouvir o louvor dos santos, daqueles que já se entregaram a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nesse momento agora vamos cantar consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória
ao Rei Jesus. Ao Rei dos Reis consagro. Consagro o quê? Tudo. Tudo o que sou. Foi isso que você acabou de dizer para Deus. Que você vai se consagrar por completo. Não somente uma parte da sua vida, mas toda ela, sem exceção. E muitas vezes, cantando uma canção como essa, podemos estar sendo hipócritas, porque parte da nossa vida nós não queremos entregar nas mãos de Deus. Nós não queremos depositar todo o nosso ser no altar de Deus para que Ele nos use conforme a Tua graça, a Tua misericórdia. Uma vez nós ouvimos uma certa frase aqui que diz o seguinte, que nós somos salvos para servir. E puxando outra frase, cristão que não serve, não serve. Então, se nós estamos consagrando, dizendo que consagro tudo o que sou, estamos falando a verdade para Deus? É algo que devemos pensar. E Deus, em Cristo Jesus, Ele demonstrou o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia e o seu poder para salvar. E nós fomos salvos por esse poder. Vamos cantar agora poder para salvar. Poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte
montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com seu nome e brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Com seu nome e brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Com seu nome e brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Com seu nome e brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor, muito obrigado, porque Cristo veio a este mundo e morreu em nosso lugar. Demonstrou o poder do Senhor para salvar miseráveis pecadores. E hoje, justificados pela fé em Cristo, somos filhos teus, Deus. Que honra, que graça, que tamanha graça na vida de cada um de nós. Não somos merecedores, não temos mérito nenhum na salvação. Mas o Senhor, em sua graça e misericórdia, nos salvou por meio de Cristo Jesus. E agradecemos ao Senhor por isso. Pois Cristo move as montanhas e tem poder para nos salvar, Pai. E confiantes nisso, cremos que um dia estaremos com o Senhor na glória que há de vir, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo. Amém. Vamos cantar agora Meu Prazer. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi teu nascido, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, flui o amor. Eu nasci pra te adorar, onde flui o amor. Eu nasci para adorar, louvando a Deus. Qual será que é o nosso prazer? Será realmente adorar a Deus? Estar em comunhão com os irmãos? Ou o nosso prazer está em comprar uma roupa nova? Adquirir algo que tanto sonhamos? Ou o nosso prazer está realmente em louvar, engrandecer, em render graças a Deus por tudo que Ele faz? Bom para nós refletirmos um pouco sobre onde está o nosso prazer. E agora vamos cantar Rompendo em Fé. A chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra dentro de ti. Minhas provações não são
maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, correndo em fé. Ousadia eu vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Eis que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. O profeta Abacuque disse, e Paulo repete em uma de suas cartas, o justo viverá por fé. E nós acabamos de cantar que, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, do poder de Deus. Mas para isso, devemos nos colocar nas mãos dele, diante dele por completo, como nós já cantamos. E por fim, vamos cantar agora, Vem, Espírito de Deus. E logo após vamos para a mensagem da palavra de Deus. Vem, Espírito de Deus, Paizinho, toma-me em teus braços, pois quero te adorar. Vem, transforma o velho em novo, pois sou parte do teu povo, aqui não quero ficar. Vem, Espírito de Deus, Paizinho, toma-me em teus braços,
pois quero te adorar. Vem, transforma o velho em novo, pois sou parte do teu povo, aqui não quero ficar. Ainda que a dor sobre mim seja intensa, ou que a distância tente desanimar, pensei que tu estás bem perto e não vais me deixar. Ainda que a dor sobre mim seja intensa, ou que a distância tente desanimar, pensei que tu estás bem perto e não vais me deixar. Te exaltamos, Senhor, te damos glória, encoroado, Filho de Deus, Divino Espírito, Consolador, fica conosco, ó Deus de grande amor. Senhor, te damos glória, encoroado, Filho de Deus, Divino Espírito, Consolador, fica conosco, ó Deus de grande amor. Ainda que a dor sobre mim seja intensa, ou que a distância tente desanimar, pensei que tu estás bem perto e não vais me deixar. Ainda que a dor sobre mim seja intensa, ou que a distância tente desanimar, pensei que tu estás bem perto e não vais me deixar. Te exaltamos, Senhor, te damos glória, encoroado, Filho de Deus, Divino Espírito, Consolador, fica conosco, ó Deus de grande amor. Exaltamos, Senhor, te damos glória, encoroado, Filho de Deus, Divino Espírito, Consolador, fica conosco, ó Deus de grande amor. Fica conosco, ó Deus de grande amor. Fica conosco, ó Deus de grande amor. Pedir ao irmão José Carlos que esteja levando a Deus uma palavra de oração, lembrando da mensagem e também do culto infantil. Querido e amado Pai, graças te damos pelo teu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigado porque podemos chamar o Senhor de Pai, de Paizinho, de amigo, daquele que é o mais próximo, Deus, de cada um de nós, das nossas alegrias, das nossas dores, tristezas, anseios e tudo mais. Muito obrigado, Deus. Sabemos que aqui há várias pessoas, cada uma com as suas particularidades, com seus motivos de alegria, mas com seus sofrimentos, com aquilo, Deus, que com certeza nesse momento tem entregado a vida ao Senhor, de tudo que tem passado. Mas que toda a glória, Deus, que toda a honra seja dada ao Senhor, pelo que cada um passa, Deus. Que em cada momento o Senhor seja procurado, primeiramente e principalmente na vida dessas pessoas, a começar em mim. E que nós venhamos, Deus, nos alegrar, mesmo em meio às dificuldades ou qualquer circunstância, no Teu amor, na Tua obra, nas Tuas promessas, no Senhor, por ser um Deus tão maravilhoso, tão perfeito, tão leal para cada um de nós, Deus. Obrigado pela vida de cada um que se faz presente aqui. Cuida, livra,
Deus, acalenta, abraça a cada um. E peço também pela mensagem que o Senhor vai nos trazer através do irmão, que o Senhor use como instrumento teu, que fale aos nossos corações e que nós venhamos, Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor quer, Deus. Também te peço pelas crianças, para que desde pequenas elas aprendam, Deus, sobre o teu amor, sobre o quanto o Senhor é maravilhoso e que sejam, Deus, capazes de compreender aquilo que o Senhor quer para a vida delas também. Muito obrigado, é assim que nós oramos e confiamos em Ti. No nome de Jesus, amém. Com a palavra. Sim, culto infantil. Está com quem hoje? Venilza, sozinha? As crianças até 8 anos podem acompanhar a tia Venilza. Com a palavra, Rony. Oh, na escala estava Rony. Júnior, perdão aí. Mas é mesmo. Oi. Pronto, Rony? Bem, boa noite a todos. É interessante que todos os pregadores que vêm aqui, Rony nunca precisa ajeitar o celular, mas quando eu venho ele tem que ajeitar. Fazer o quê? Eu tenho que esperar isso, beleza? Boa noite a todos os que estão aqui, há alguns que estão assistindo, porque a gente sabe que a maioria das casas estão sem internet por aí afora. Ah, vocês também? E você está gravando para quê? Tem cada coisa no mundo. Então, irmãos, a gente está aqui mais uma vez para compartilhar. Esse é o objetivo que a gente muitas vezes sai de casa com nos domingos. Algumas vezes a gente vem ouvir, algumas vezes a gente vem transmitir. Então, na verdade, a gente vem compartilhar, né, da palavra de Deus. E dessa vez, nesse domingo, nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos, com todos vocês que aqui estão, um texto que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 13. É um texto muito conhecido, na verdade. Talvez é o texto que os namorados mais usam para mandar para as moças por aí afora, mas é um texto que muitas vezes ele é usado de forma descontextualizada, infelizmente. 1 Coríntios capítulo 13 diz o seguinte, todos localizaram? Diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, mas veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor destes é o maior. Vamos orar mais uma vez.
Senhor nosso Deus, nos colocamos diante do Senhor e agradecemos pela Tua palavra que foi lida, que foi colocada nessa noite à nossa disposição. Abençoa para que possamos compreendê-la corretamente, mas sobretudo para que possamos aplicá-la corretamente nas nossas vidas. Nos direciona nesse momento, por meio do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra venha fazer efeito nas nossas vidas. É no santo nome do Senhor Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Conforme eu tinha comentado inicialmente, é um texto, um capítulo inteiro de 1 Coríntios, que fala sobre o amor. Esse Paulo, nesse momento aqui, ele meio que define o que é amor, dá todas as características do que é amor, mas, na verdade, a ênfase desse texto não é amor. Porque, na verdade, esse texto está inserido numa carta, e essa carta foi escrita a uma igreja em Corinto, e essa igreja, por meio desta carta, está sendo repreendida de várias práticas erradas. Então, na verdade, a carta de 1 Coríntios, da qual esse texto que acabamos de ler foi inserido ali, é uma carta que foi escrita para corrigir vários aspectos da vida cristã daqueles crentes de Corinto que estava errado. E aí, dentro dessa carta de 1 Coríntios, Paulo corrige, exorta vários aspectos, e dentre esses vários aspectos, ele começa a corrigir o uso indevido ou o mau uso que os irmãos ali estavam fazendo dos dons espirituais. Então, na verdade, o capítulo 13 de 1 Coríntios está inserido dentro de uma repreensão, onde Paulo está dizendo, olhe, vocês façam as coisas corretas, vocês façam as coisas bem direitinho. Não façam as coisas de qualquer jeito, não usem os dons que vocês têm para benefício próprio, não usem os dons que vocês têm para se gloriar, para aparecer, para ficarem famosos, para serem isso ou serem aquilo. O apóstolo Paulo está dizendo, olhe, a igreja da qual vocês vivem, ela recebeu dons por meio do Espírito Santo, e esses dons devem ser usados corretamente. E vocês precisam entender que a ênfase da vida cristã não é necessariamente o falar em línguas, o profetizar, o curar, o operar milagres. Isso não é o mais importante. O mais importante é o que o apóstolo Paulo deixa lá no finalzinho do texto. Olhem comigo o que diz o versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o mais importante dos três, o que se destaca é o amor. Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se tem três coisas que vocês precisam cultivar na vida de vocês, não é que vocês precisam buscar desenvolver na vida de vocês, não é falar uma língua estranha, não é curar pessoas, não é profetizar, não é fazer coisas miraculosas, operar sinais. Se tem três coisas que o cristão deveria buscar desenvolver na sua vida, é fé, esperança e amor. Essas três coisas já são demais para a gente conseguir alcançar. E olha, que estamos falando aqui de uma igreja, e aí eu vou abrir aqui um parêntese, para a gente ler um texto lá que acho que Rony leu há pouco tempo atrás. Não precisam localizar, não. Colossenses capítulo 1, do versículo 3 em diante. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Esse aqui é o mesmo Paulo escrevendo para uma outra igreja, certo? Damos sempre graças a Deus por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, né? Do amor que tendes para com todos os santos, e da esperança que está preservada nos céus para vocês. Então o apóstolo Paulo, nessa outra carta, escreve a uma outra igreja,
não dizendo que eles deveriam desenvolver, mas agradecendo porque eles têm. As 3 virtudes que Paulo destaca. É mais ou menos o seguinte. Como eu falei, vamos abrir aqui o parêntese. 2 igrejas, Coríntios, a igreja de Corinto e a igreja de Colossos. As 2 igrejas receberam o evangelho. As 2 cidades receberam o evangelho. Dentre as pessoas que receberam esse evangelho, algumas creram e se tornaram igreja, e se tornaram corpo, tanto em Corinto como em Colossos. Só que as 2 igrejas receberam o evangelho, creram, estamos falando dos salvos dessas igrejas, creram, receberam o Espírito Santo, receberam os dons do Espírito Santo, só que uma igreja estava agindo de maneira mais coerente com a palavra de Deus e a outra estava agindo de uma maneira mais incoerente. Quando Paulo diz lá em Coríntios que está falando para os santos, Paulo está dizendo o seguinte: olhe, quando vocês receberam Jesus como Salvador das suas vidas, vocês foram declarados santos. Quando Paulo fala aqui em Colossos, para os colossenses, ele diz: quando vocês receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, vocês foram declarados santos. E qual é a diferença dos santos de Colossos para os santos de Corinto? As 2 igrejas foram declaradas santas? Foram. As 2 igrejas foram santificadas, porque elas foram compradas pelo precioso sangue de Jesus. E pela fé, aquelas 2 igrejas eram compostas por pessoas salvas. A diferença é, no céu, tanto os crentes de Corinto, quanto os crentes de Colossos, foram declarados santos. Mas na terra, os crentes de Corinto estavam movimentando para outro lado, errado, contrário, em desobediência, e os crentes de Colossos estavam no caminho certo. A diferença não é na essência do cristão, porque as 2 igrejas eram formadas por pessoas salvas. As 2 igrejas eram formadas por pessoas que tinham recebido o Espírito Santo. As 2 igrejas eram formadas por pessoas que tinham recebido dons espirituais. O problema não estava em Deus, o problema não estava na palavra, o problema não estava com o Espírito Santo, o problema estava com as pessoas de Corinto que não obedeciam a palavra coerentemente. E a virtude estava com o povo de Colossos, que estavam obedecendo. Ficou claro esse parêntese aqui? Qualquer semelhança com as nossas igrejas é mera coincidência. Nós vamos ter em todo lugar igrejas, crentes que praticam mais a palavra de Deus e crentes que praticam menos. Em todo lugar nós vamos ter igrejas mais obedientes à palavra de Deus e igrejas menos obedientes. Infelizmente, para nossa responsabilidade. A responsabilidade não é de Deus, não é da palavra de Deus, não é do Espírito Santo. O problema não está com Deus, o problema está conosco. Somos nós que desobedecemos. Somos nós que fazemos diferente. Somos nós que damos um jeitinho para se adequar melhor ao mundo que vivemos. Mas Paulo, ele elogia os crentes de Colossos, porque esses crentes têm fé, têm esperança e têm amor. Paulo exorta e repreende os crentes de Corinto, porque os crentes de Corinto ainda estão dando prioridade a outras coisas, estão se esquecendo do essencial, que é a fé, que é a esperança e o que é o amor. E aí nós vamos rapidamente discutirmos um pouco sobre essa questão de fé, esperança e amor. Quando a gente fala em fé, toda palavra tem seu conteúdo, tem seu significado.
E muitas vezes a gente procura esse significado e como os teólogos têm mais sabedoria, eu hoje quase ligava para a Rony para perguntar qual era o correspondente grego da palavra amor em 1 Coríntios capítulo 13. Mas aí fiquei com vergonha porque era em cima da hora e disse, eu vou pregar sem saber mesmo, depois ele explica para a igreja. Na internet eu não consegui, o Google me confundiu mais do que eu pensava. Então, cuidado com isso. Quase que eu entendi que era o amor ágape. Quase que eu entendi isso. Mas, qual é a ideia de fé? O que significa fé? Já que o apóstolo Paulo está dizendo que nós, os cristãos de Tenente Laurentino, de qualquer lugar do mundo, temos que ter fé. E aí a maioria de nós já diz, mas Júnior, eu já tenho fé, eu já tive fé o suficiente para que eu seja salvo. Mas aí o apóstolo Paulo diz nesse texto de 1 Coríntios, que se você tiver fé o suficiente para tirar uma montanha de um lugar e colocar no outro, e se não tiver amor, a sua fé não serve de nada. Quem aqui já tentou arrancar qualquer um desses montes, dessas montanhas que a gente tem aí, de um canto e botar no outro, só com a palavra? Quem aqui já tentou mover pelo menos uma pedra de lugar? Pedra, saia daqui e vá para ali. Conseguiram? Alguém aqui já moveu uma pedra de lugar com a sua fé? E o apóstolo Paulo diz que se a gente tivesse uma fé que movesse uma montanha e não tivesse amor, não servia, imagine uma pedrinha ou um grão de areia. Até hoje eu não consegui mover nem uma asa de formiga. Nada. Então a nossa fé é bem menor do que essa que ele está descrevendo, e aí ele ainda diz que essa que ele está descrevendo ainda não é nada, se não tivermos amor. Ainda não é nada. Mas então o que é fé? A palavra fé no Antigo Testamento, ela transmite uma ideia, não como a gente pensa aqui. Então a gente vai pensar da seguinte maneira, o que era fé no Antigo Testamento e o que era fé no Novo. No Antigo Testamento, a palavra fé, ela é pouco usada, né? Mas ela transmite uma ideia de confiança, de lealdade, de obediência. As pessoas que tinham fé em Deus no Antigo Testamento eram as pessoas que eram leais a Deus, que eram obedientes a Deus. Está claro isso? Em todo o Antigo Testamento, a palavra fé é usada para descrever uma atitude do ser humano que obedece a Deus, que tem lealdade, tem fidelidade para com Deus. No Novo Testamento, a ideia muda um pouco, mas continua com o princípio anterior. A ideia muda para a palavra fé no Novo Testamento é muito usada no sentido de confiança, de convicção. Então, no Novo Testamento, a palavra fé, ela transmite uma ideia de quê? De confiança e de convicção. Eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus. Eu tenho fé que que Jesus Cristo vai voltar. Eu tenho convicção de que isso vai voltar, de que Cristo vai voltar. Então, como é que a gente poderia definir fé se a gente juntasse as ideias transmitidas pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento? Tem fé a pessoa que acredita, que confia e que obedece. O crente que tem fé é aquele que acredita sem duvidar em Deus, em Jesus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. É aquele que acredita sem duvidar. É aquele que confia sem titubear em nenhum momento. E é aquele que ainda obedece. Fé não é simplesmente acreditar. Fé é acreditar, confiar e obedecer. Porque se a palavra de Deus está dizendo não roubes, e eu estou roubando, eu estou tendo fé? Não. Porque eu posso até dizer, não, eu acredito nisso aqui.
Mas eu acredito porque alguém escreveu e está aqui, eu vou dizer que acredito. Quando acreditamos de fato e de verdade em alguma coisa, nós acreditamos, nós confiamos e nós obedecemos aquilo que a gente crê. Então, só para a gente destacar que é esse tipo de fé que o apóstolo Paulo está dizendo que os coríntios deveriam estar cultivando, é esse tipo de fé que ele elogia os colossenses por já estarem cultivando, e é esse tipo de fé que Jesus, que o próprio Deus espera que nós, intendente Laurentino, tenhamos. Genira, Dona Tio, eu, cada um de nós. Deus, o Senhor Jesus Cristo, quer olhar para Frank e dizer: olha ali o meu filho, aquele que tem fé, aquele que confia em mim, ou melhor dizendo, inicialmente, aquele que acredita em mim, aquele que confia em mim e aquele que me obedece. Esse é o crente que tem fé. Não é o crente que diz assim: ei, você está doente, você vai ser curado, sabia? Isso não é fé, não. Isso é uma palavra de autoestima, isso é uma palavra, isso é um consolo. Isso aí é uma coisa boa que a gente diz para as pessoas, mas isso não é fé. Nós temos que ter fé em quem? Em Deus e na sua palavra. Ao contrário de esperança, que também está relacionado. Então, o que significaria esperança? Quando nós falamos de esperança, nós temos também um significado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o significado de esperança está relacionado a esperar com confiança. Esperar com confiança. Então, por exemplo, como é que a gente vai diferenciar aqui fé de esperança? Para quem viveu há muitos anos atrás lá em Israel, a palavra de Deus disse que, a palavra de Deus através dos profetas disse: o Messias virá. O Messias virá. Quem era o Messias? Era o Redentor, o Filho da mulher, o Salvador do mundo virá. Aquelas pessoas que viveram naquele momento, eles tinham o que em relação a isso? Fé. Por que eles tinham fé? Porque estava escrito. Porque os profetas profetizaram da parte de Deus. Foi o próprio Deus que disse: olha, o filho da mulher virá, o meu filho, o Messias, o Salvador, nascerá e salvará o mundo dos seus pecados. Então, as pessoas que viveram naquela época, elas tinham fé. E elas tinham também o quê? Esperança. De um dia ver aquilo que elas criam. Simeão foi um exemplo de homem que teve o quê? Teve fé e teve esperança. Quando aquele senhor, lá no evangelho de Mateus, eu acho. Mateus? Sei lá. Num dos evangelhos. Lucas, é Lucas, né? Vamos me corrigindo aí devagarzinho. Quando aquele senhor diz assim: agora pode despedir o teu servo, porque eu já vi a tua salvação. Ele está dizendo: olha, ele estava com o menino no braço, com o Messias, com Jesus no braço, o bebê. Agora pode despedir teu servo, porque eu já vi a tua salvação. Aquele homem, naquele momento, estava se cumprindo na vida dele toda a sua fé e toda a sua esperança. Porque ele tinha certeza de que Cristo viria. E ele tinha esperança que ele iria ver o Cristo. Está claro isso? Mas para nós, hoje, nós temos fé ou esperança em relação a esse evento de Cristo ter vindo e morrer na cruz do Calvário? Nós temos fé. Nós não temos esperança. Por que nós não temos esperança em relação a isso? Porque isso já aconteceu. Nós cremos que Cristo veio, que nasceu, que cresceu, que morreu na cruz do Calvário. Nós temos fé nisso. Correto? Nós temos fé. Nós acreditamos convictamente nisso. Mas nós temos fé que Cristo voltará para nos buscar. Nós temos fé que Cristo, prestem bem atenção, reinará.
Nós temos fé que Cristo julgará. Nós temos fé que todo joelho se dobrará diante de Cristo. Isso tudo nós temos fé. Mas nós temos esperança nisso? Alguns têm, outros não. Vamos dar um exemplo de alguém que tenha fé e esperança e de alguém que tenha só fé. É tipo assim, ó. Cristo vai voltar. Mas ele vai demorar tanto que eu já vou estar morto debaixo do chão, eu já vou subir já ressuscitado. Então, essa pessoa tem o quê? Fé. É uma pessoa salva? Ela não teve fé. Agora, tem irmãos que dizem assim, ó, Cristo vai voltar e eu vou estar esperando, e eu vou ver. E eu vou estar de butuca ligada, porque na hora que ele chegar nos altos céus, eu vou estar vivo e eu vou estar vendo isso. Essa pessoa tem o quê? Fé e esperança. Qual das duas vão se concretizar? Uma coisa é certa, aquilo que nós temos fé vai acontecer? Então a parte de Cristo voltar vai acontecer? Vai. Mas a parte que você tem esperança de estar vivo e vai ver isso olho a olho aqui, você tem certeza que isso vai acontecer? Não. Eu espero. Eu desejo isso. Eu gostaria de que isso acontecesse. Estão percebendo qual é a diferença de fé e de esperança? Porque quando nós temos fé numa coisa, em algo que vai acontecer, quer a gente veja ou não. Mas se Deus disse que ia acontecer, vai acontecer. Quando eu tenho esperança em algo que eu acho bom, que é legal, que eu gostaria que acontecesse, mas eu não tenho certeza que vai acontecer. Mas eu espero. Eu desejo. Eu oro a Deus por isso. Então, cuidado com uma coisa. Quando você está orando pela salvação de alguém, você crê só com a fé ou com a esperança também? Não é com as duas coisas? Eu oro acreditando que Deus vai salvar. E eu oro esperando que aconteça. Agora tem uma coisa. Eu só tenho certeza de uma coisa. Se Deus quiser, Ele vai salvar. Que eu tenha fé ou não, que eu espere ou não. Cuidado com uma coisa muito perigosa. A fé na fé. A fé em você, a fé na sua esperança. Eu quero tanto uma coisa que Deus vai fazer. Não entre nessa onda, não. Porque esperança é uma coisa que todo mundo tem que ter, é claro. E o cristão muito mais. Esperança, todos nós temos que ter. Agora, não podemos confundir esperança com fé e não podemos confundir esperança e fé com vontade de Deus. Muitas das coisas que nós estamos acreditando, ou melhor dizendo, muitas das coisas que nós estamos esperando, nós não vamos alcançar. Muitos de nós já passamos e ainda vamos passar por muitas decepções nas nossas vidas. Porque Deus não garantiu tudo na sua palavra. Então não se iluda. Tenha fé e tenha esperança. Mas tenha fé e tenha esperança em Deus. É Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que decide, é Ele que tem o controle. Não tenha fé e não tenha esperança em você mesmo, nas suas próprias forças, nos seus próprios méritos, nas suas próprias expectativas. Espero que não esteja confundindo vocês. Espero que esteja clareando ainda um pouco mais. E aí nós vamos ter o amor. Que aí ele fecha dizendo que dos três, o principal é o amor. Então vamos lá. Todos nós estamos aqui ouvindo hoje sobre fé. Devemos ter fé em quem? Em Deus. Devemos ter fé na palavra de Deus. O que está escrito aqui
Vai acontecer. Então, por exemplo, quando alguém diz, eu já ouvi muitos irmãos dizendo, eu tenho fé que um dia eu vou comprar um carro novo. Pense no irmão esperançoso, mas insensato. Porque está escrito na Bíblia que ele vai comprar um carro novo. Então ele tem fé que vai comprar um carro novo. Ele tem o quê? Esperança. Eu espero um dia comprar um carro novo porque eu quero ter um carro novo. É a esperança que ele tem. Eu tenho fé que vou casar. A Bíblia não deixou claro que todo mundo vai casar. Paulo disse que inclusive para alguns disse, é melhor que nem case. É melhor ficar solteiro para a maioria, para algumas pessoas. Mas para vocês que são solteiros e querem casar, tenham esperança. Quem sabe um dia a sua esperança não será alcançada. É esperança, não é fé. Não confundam as coisas. Está claro isso? É esperança. Em que podemos ter fé? Que Cristo veio, que morreu na cruz, que ressuscitou, que subiu aos céus, que voltará, que arrebatará a sua igreja, que governará por 1000 anos, que julgará vivos e mortos, que governará conosco, que restaurará a terra e que nós estaremos com ele eternamente. Isso a gente pode ter fé. O resto, a gente tem o quê? Esperança, expectativa, desejo, sonhos. O resto é resto. Temos que ter esperança e fé. E aí, superando as duas coisas, nós vamos ter o amor como o maior de todos. E aí, por que será que o apóstolo Paulo diz que o amor é maior do que a fé e do que a esperança? Por 2 motivos, basicamente, para a gente concluir. Por 2 motivos, basicamente. Primeiro, porque fé e esperança são 2 virtudes que partem de quem? De nós. Quem tem fé e esperança é quem? É Deus? Não. Júnior, você está dizendo que Deus não tem fé e Deus não tem esperança? Não, ele não precisa disso. Deus não precisa de fé e não precisa de esperança. Porque ele está acima de todas as coisas, ele está acima de tudo, ele pode tudo. Quem precisa de fé e de esperança somos nós. Então, fé e esperança são 2 virtudes que Deus espera que nós tenhamos. Agora, o amor dos 3 é a única virtude que parte de quem? De Deus. Nós não temos amor naturalmente no nosso ser. A maioria de nós tem fé, a maioria de nós tem esperança, até alguns incrédulos têm muita fé nas coisas que eles acreditam. Então, fé e esperança são virtudes que a maioria dos seres humanos já tem, já trazem, já constroem. Agora, amor é diferente. Porque o amor, quem tem o amor? Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele nem só tem o amor, ele é o próprio amor. Exatamente. E aí o que é que o apóstolo Paulo diz? Olha, você que é cristão, você tem que ter fé, você tem que ter esperança, mas acima de tudo isso você tem que ter amor. Porque se você não tiver amor, sua fé é vã, sua esperança é morta e você de nada se aproveita. O amor que a gente está falando aqui, de fato, é o amor de Deus que opera nas nossas vidas. E por que eu digo isso? Porque naturalmente nós não temos amor. Sabe o que é que naturalmente nós temos? Egoísmo. As crianças já nascem egoístas. Você preste atenção que desde pequenininha elas pensam que o mundo é delas e que tudo tem que ser para elas. Então, o que que a gente tem naturalmente? Egoísmo. O que que a gente tem naturalmente? Inveja. Maus pensamentos. Pense uma coisa que a gente pensa muitas vezes que não tem, mas tem, é inveja. Quando a gente vê alguém no bem bom, a gente diz assim, ai, como eu queria estar no bem bom. Quando a gente vê alguém no bem ruim, a gente diz assim, tá, ainda bem que ela está pior do que eu.
Então, esses são sentimentos que todos nós temos. A gente não costuma dizer isso para ninguém, porque seria até meio feio, meio mal educado. Mas a gente sente essas coisas no coração? Ou só sou eu que sinto? Então, talvez eu seja o único ser humano aqui dentro. Porque todo ser humano é assim. Admita ou não. Quem é que torce por um time e gosta que ele perca? Quem é que vota num candidato e fica feliz porque ele perdeu? A gente quer que o nosso ganhe e que o outro se ferre. Que o outro perca. Eu quero que meu time ganhe e que o outro time, eu tenho nem aí. É igual a piada do cara. Eu quero ganhar. Uma pessoa viajou de uma cidade para outra num avião. E duas empresas faziam, né? Vamos imaginar antigamente, a VASP e a TAM, né? E aí o meu parente viajou da cidade A para a cidade B no avião da TAM. E aí quando liga a televisão, diz, um avião acabou de cair, todos os passageiros morreram. Da cidade tal para a cidade tal, todos morreram. A pessoa quase morre. Por quê? O meu parente, a pessoa que eu amo, estava entre essas pessoas, provavelmente. Só que ela viajava no avião da TAM. Mas o avião que caiu foi o da VASP. Aí você diz, graças a Deus. Não foi o que fulano ia. Você não pensa nos outros 200 passageiros e 200 famílias que morreram lá. Que ficaram despedaçados lá. Você pensou em quem? Em você. Muitas vezes é isso. Somos egoístas e não amamos. Temos fé e não amamos. Temos esperança, mas não amamos. Porque a nossa fé muitas vezes é uma fé egoísta. A nossa esperança muitas vezes é uma esperança egocêntrica. As coisas que a gente crê para nós. As coisas que a gente espera de bom, a gente espera que aconteça com a gente. Quem nunca aqui orou, Senhor, abençoe a mim e abençoe minha família. E as outras famílias, não é para Ele abençoar, não? E a família dos outros? Senhor, livre minha família de todo mal. E as dos outros, você pode ter todo mal? Vocês já perceberam que até nas nossas orações nós somos egoístas? Não estou aqui criticando ninguém não, porque talvez eu seja a pessoa que mais faça isso. Todo dia. Senhor, me livre do mal. Pelo amor de Deus. Senhor, livre Carol, livre Heitor disso. E eu peço por eles dois, mas não peço pelos filhos dos outros. Já pensou? Quando deveríamos interceder, abençoar a todos. Então, voltando ao nosso primeiro parêntese, para a gente concluir. Existiam naquela época duas igrejas. A igreja de Corinto, que recebeu Jesus, que recebeu o Espírito Santo, que recebeu os dons, mas não estavam desenvolvendo nem a fé, nem a esperança e nem o amor. Tinha a igreja de Colossos, que receberam Jesus Cristo, que receberam o Espírito Santo, que receberam os dons e estavam desenvolvendo a fé, a esperança e o amor. E temos a igreja de Tenente Laurentino, que recebeu Jesus ou não. Olhando para vocês, eu quero crer que todos vocês já receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Receberam Jesus. Se receberam Jesus, receberam o Espírito Santo. Se receberam o Espírito Santo, receberam os dons. Estão aí os dons com vocês, com a gente. A grande pergunta é, nós estamos nos parecendo com Corinto ou com Colossos? Nós, você, eu, estamos cultivando fé, esperança e amor ou estamos procurando outras coisas? Que cada um possa refletir individualmente, particularmente, que cada um possa aplicar essa palavra na sua própria vida e que Deus nos abençoe a cada um de nós para que essa palavra não volte vazia, para que a gente saia daqui edificado, para que a gente saia daqui com um pontinho para reflexão,
Que a gente saia daqui com o objetivo de melhorar um pouco mais, nem que seja nas nossas orações, que a gente, ao invés de pedir só pela nossa família, a gente peça pela família dos outros também. Senhor, abençoe aquela pessoa que eu nem conheço, que eu nem vou com a cara dela, mas abençoe, Senhor, aquela pessoa. Que o Senhor nos dê e nos oriente a colocarmos essas palavras na nossa vida. Saímos daqui com 3 palavras na mente: fé, esperança e amor. Das 3, a mais importante é o amor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi lida e que foi pregada. Queremos pedir que o Senhor esteja acrescentando cada uma dessas palavras que veio do Senhor aos nossos corações e nos ajudando a colocá-las em prática. Nos ajuda a vivermos de uma forma melhor, nos ajuda a sermos menos egoístas, nos ajuda a termos mais fé, e fé no Senhor e na Tua Palavra. Nos ajuda a sermos mais esperançosos, para que a gente não venha desanimar diante das lutas das nossas vidas. Porque temos muitas lutas, muitas batalhas, e muitas vezes perdemos a esperança, mas a Tua Palavra mesmo nos diz que não devemos perder, que devemos cultivar, que devemos ser esperançosos no Senhor. Nos ajuda a termos amor uns pelos outros, tanto pela igreja como pelos incrédulos, e que possamos expressar esse amor de maneira prática nas nossas vidas. Pedimos a Tua bênção, a Tua orientação e o Teu direcionamento para todos nós, durante toda essa semana que se prossegue. Abençoa cada um dos dias da próxima semana, para que possamos vivê-los com fé, com esperança e, sobretudo, desenvolvendo o amor do Senhor. E por isso que oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.